O que nasce no teu coração quando alguém te fere? Hoje pela manhã, ouvindo uma live e acompanhando uma palavra, em Salmo 4, a palavra do Senhor ela é muito clara conosco a respeito que o Senhor ele separa o fiel para Ele mesmo. O Senhor separa o fiel para si. E meditando no meu tempo de oração, fui orar, buscar em Deus, e o Senhor ministrou profundamente o meu coração através dessa passagem de Salmo 4. Onde há momentos onde nós somos injustamente acusadas, nós somos mal interpretadas e muitas vezes afrontadas por pessoas que escolhem a mentira em vez da verdade, em acusar. Só que nessas horas o Espírito Santo trouxe ao meu coração que é nessa hora da afronta, da acusação, das mentiras, das falácias, daquilo que tentam deturpar o nosso respeito, que a batalha não é contra quem nos feriu, mas a batalha é contra aquilo que tenta nascer dentro do nosso próprio coração. Então, em Salmo 4, o salmista ele revela um caminho diferente para nós. A palavra do Senhor fala: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Glória a Deus, Deus da minha justiça. Então o salmista aqui, Davi, ele não procura fazer justiça com as próprias mãos, ele entrega sua causa ao único juiz que conhece os corações, e isso exige de nós fé. Exige de nós renúncia, porque quantas vezes nós queremos responder as coisas com a nossa justiça, nos protegendo, justificando, às vezes até indo para um confronto direto com palavras. E lendo essa passagem onde ele fala: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Aqui Davi, ele não procurou fazer justiça com as próprias mãos. Ele entrega a sua causa ao único juiz que conhece todos os corações. O Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, ele é o juiz que conhece todos os corações. Não é só o meu coração, não é só o teu coração, ele conhece todos os corações. Só que essa entrega ela exige de nós fé e exige renúncia, porque nós vamos ter que abrir mão da nossa justiça, abrir mão daquilo que nós queremos falar e dizer. Então, quando ali no Salmo 4, versículo 3, a palavra diz assim, ó: saibam que o Senhor separou para si aquele que lhe é fiel. O Senhor separa para si aquele que é fiel. Nossa, isso é muito profundo. O Senhor separa para Ele aqueles que são fiéis. Isso é uma promessa. Eu vejo como uma promessa. Eu recebi muito forte enquanto orava sobre promessa. É uma promessa para nós, amém? Então o Senhor conhece aqueles que permanecem fiéis quando alguém está olhando e quando ninguém está olhando. O Senhor, ele vê quem continua sendo íntegro, aquela que continua sendo íntegra, quando é mais fácil muitas vezes revidar. O Senhor, ele vê isso, ele sonda todas as coisas. Ele conhece quem parece perder uma discussão, né, a perder o testemunho. Então o Senhor, ele conhece todas as coisas. Então ser separado por Deus não significa que nós não vamos ter perseguições. Nós vamos ter muitas perseguições. Mas ser separado por Deus significa viver guardando nosso coração para o Senhor, é ser guardado por Ele, para Ele, em meio às perseguições. Então aqui Davi ele nos ensina algo muito profundo através desse Salmo 4. Ele faz para nós uma exortação, ele nos traz uma exortação, ele nos leva a meditar, refletir, porque ele fala assim, ó: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Irai-vos, mas não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Tem algumas versões que falam, né, de meditar durante a noite e fazer silêncio. E quantas vezes nós não conseguimos descansar, não conseguimos dormir. Conheço muitas mulheres que não conseguem silenciar diante de uma afronta, de uma acusação, que não conseguem buscar e meditar em Deus. Então, cuidado quando a ira bater a porta do teu coração, cuidado. As emoções, elas podem ser muito intensas e trazer uma dor real. De fato, muitas vezes são dores reais de uma acusação, de uma afronta, ainda mais quando é uma injustiça. Mas o justo não permite
que a ira governe suas decisões. Essa foi uma palavra muito forte, meditando, ouvindo a live hoje pela manhã, o pastor Luciano. Uma pessoa que é justificada no Senhor, que sabe que ela é justificada pelo próprio Cristo. Essa pessoa, ela não vai permitir que a ira governe sobre as suas decisões, sobre as suas emoções. Isso falou muito forte no meu coração, muito forte no meu coração. Eu fiz uma avaliação de quem eu já fui e quem eu sou hoje e o que eu ainda preciso melhorar, o que eu ainda preciso ser transformada. Porque existe uma grande diferença entre a gente sentir algo e permitir que o sentimento construa uma morada dentro de nós. E é justamente nas horas da afronta que nós vamos revelar o quanto de Cristo já foi formado na nossa vida, o quanto nós temos do fruto do Espírito, o quanto nós escolhemos o silêncio em vez da ofensa. Quando nós escolhemos a oração em vez da vingança, quando nós escolhemos a meditação da palavra em vez de alimentar pensamentos de acusação, e vão vir muitos pensamentos, muitos dardos, e nós vamos ter que escolher o que nós vamos fazer com eles, se nós vamos continuar alimentando, sendo paralisadas, confrontando pessoas, ou se nós vamos guardar o nosso coração, se vamos meditar, silenciar, buscar a Ele, confiar nele. Precisamos decidir, escolher, confiar em Deus, em vez de nos defendermos, em vez de querer defender a nossa reputação a qualquer custo, porque muitas vezes é isso que acontece, queremos defender a nossa reputação a qualquer custo. Não é isso que a palavra fala para nós, não é isso que Jesus ensina para nós. E entrar nessa confiança, nesse lugar de confiança, vai custar. Vai custar o orgulho, vai custar abrir mão da justiça própria. Só que eu quero que você entenda assim que esse custo, ele não é um desperdício. É lindo, porque meditando na palavra, lendo a palavra diz para oferecer esse sacrifício ao Senhor. Então, quando aquilo que custa, esse silenciar, essa confiança, essa busca em Deus, guardar o teu coração, não deixar a ira dominar, vai custar muitas vezes a tua reputação, vai custar você ter que abrir mão da justiça própria, mas assim, esse custo se torna oferta. Quando nós estamos no Senhor, isso falou tanto ao meu coração, foi tão forte isso. Esse custo se torna oferta quando o nosso coração está no lugar certo. Quando a nossa confiança está no Senhor, assim como Davi. Aleluia! Esse custo se torna oferta se nosso coração estiver no lugar certo. Então, cada vez que nós entrarmos no lugar de sacrificar a nossa carne, isso vai custar. Vai custar. Vai ter um custo para nós. Sacrificar a nossa carne vai custar muitas coisas para nós, para nossa alma, para nossa carne. Mas isso se torna sacrifício de obediência, de obedecer o Espírito Santo, de colocar esse sacrifício sobre o altar do Senhor. Não responder de forma humana, egoísta ou de uma forma carnal, mas respondermos assim como Jesus respondeu. E é aí que a verdadeira justiça nasce quando nós entregamos a nossa causa ao Pai. E é o que eu vejo muitas mulheres, e isso o Senhor também está falando muito forte no meu coração. Muitas vezes nós não entregamos a nossa causa. Nós não queremos entregar a nossa causa ao Pai. Nós queremos continuar ali controlando muitas coisas. E semana passada eu tive uma situação que eu fui procurar minha pastora para conversar. E eu fiz uma oração de entrega. Eu entendi que tinha algo que eu precisava entregar ao Senhor. E eu sei que era algo que vai me custar muitas coisas, né? Mas esse custo, esse sacrifício de sacrificar a minha carne, de entregar o controle, pode se tornar uma oferta. Entendendo da forma certa aquilo que o Senhor quer fazer. Então, Davi, essa passagem de Salmo 4 é muito profunda quando nós meditamos nela, porque Davi ele fala: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Veja só, confiar não é algo passivo.
não é algo passivo, ele requer movimento, entrega, confiança. Existe um movimento dentro de nós que precisa ser feito. Então essa entrega, essa confiança é algo diário, nós vamos ter que decidir todos os dias. Nós teremos que decidir, mulheres, todos os dias, diariamente, permanecer fiel. Nós precisamos diariamente permanecer fiel, enquanto Deus trabalha onde os nossos olhos não alcançam, porque muitas vezes os nossos olhos não estão alcançando. E eu falo isso porque o Senhor traz isso para mim. Quantas situações, quantas coisas eu sei que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo, mas os meus olhos não estão vendo. E muitas vezes é nesse momento que a nossa confiança, que a minha confiança no Senhor é testada, e eu preciso entregar, e eu preciso renunciar, e eu preciso confessar, e eu preciso quebrantar meu coração, porque é um movimento, é uma entrega diária, todos os dias, todos os dias. Então, queridas, muitas vezes situações vão vir, muitas situações vão vir. Muitas pessoas vão nos perguntar, e às vezes até o próprio inimigo vai vir aqui no nosso ouvido, ó, perguntar, né? Quem nos mostrará o bem? Onde é que está o teu Deus? Faz alguma coisa, se movimenta, é isso mesmo? Só que Davi, ele responde com uma oração. Ele responde com uma oração, e isso ecoa dentro de nós. Isso ecoou dentro de mim hoje, quando eu ouvi meus pastores naquela live. Depois eu fui orar, fui meditar, continuar no meu tempo de oração. Quando o salmista, quando Davi ele fala: faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto, Senhor. Faz resplandecer sobre nós a luz do teu rosto, Senhor. Foi tão lindo, eu até anotei, orei isso sobre mim, sobre a vida dos meus filhos, do meu marido. Senhor, resplandece a tua luz, resplandece a luz do teu rosto, Senhor, sobre nós. É glorioso quando o rosto do Senhor resplandece sobre nós. Nós recebemos algo que esse mundo jamais pode oferecer, algo que jamais nada nem ninguém pode nos oferecer. Isso é maravilhoso, isso é lindo. E é nesse momento que a luz do rosto do Senhor resplandece sobre nós. Nós encontramos uma alegria que nenhum vinho, nenhum trigo, nenhuma riqueza, nenhuma conquista pode nos oferecer. Nada, nada, nada pode nos oferecer. Não há nada, nada mais precioso do que Ele. Então, aqueles que permanecem no Senhor, aqueles que confiam, que entregam, que fazem das suas dores uma oferta, oferecem ao Senhor, recebem algo infinitamente maior. E eu quero te dizer que o melhor dessa terra é Cristo. Eu sei que nós temos, em Deus, o Senhor faz a gente experimentar coisas lindas, preciosas, mas o melhor da terra é Cristo. O melhor desse mundo caído é Cristo. Hoje nós temos reconciliação com Deus, nós temos a presença do Pai, nós temos paz com Ele, nós podemos deitar e dormir em paz, porque nós temos paz com Deus. Podem nos tirar tudo, queridas, eu vejo assim, podem nos tirar tudo, bens, reconhecimento, reputação, aprovação das pessoas, tudo pode nos ser tirado, mas ninguém pode nos tirar a paz. Hoje ninguém tira a minha paz, a paz que eu tenho com Ele, a paz que eu tenho com Cristo Jesus, a paz com o Espírito Santo. Ninguém pode me tirar isso, ninguém, nada, nenhuma circunstância pode me tirar isso. Isso é descansar, como é maravilhoso descansar na presença do Pai, porque quando eu fecho os olhos eu lembro de como era no passado, quando eu não tinha paz, quando eu não conseguia dormir, quando eram muitas situações ao meu redor, mas hoje eu tenho paz com Ele. Então, por isso que o salmo termina dizendo: em paz me deito e logo adormeço, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. É lindo. Em paz me deito e logo adormeço, porque tu, ó Senhor, me fazes repousar seguro. Esse é um descanso. Esse descanso é um descanso de quem entregou a sua causa a Deus. Precisamos entregar as nossas causas a Deus. O que está pesando no teu coração hoje? O que está pesando no teu interior? Entrega a tua causa ao Senhor. Faz disso uma oferta de sacrifício.
entrega ao Senhor, amém? Então, essa paz, né, que Davi traz nesse Salmo 4 é de quem decidiu permanecer fiel. É uma escolha decidir permanecer sendo fiel. Então, hoje o Senhor, eu creio que Ele está falando conosco, eu creio que o Senhor, que o Espírito Santo está dizendo assim: ei, filha, eu quero encontrar em você um coração vigilante, um coração onde a ira não vai encontrar espaço, onde a ira não vai criar raízes, um coração aonde vai confiar em mim mesmo diante das acusações e que o silêncio seja mais forte do que a necessidade de se justificar. Queridas, isso é muito forte, porque as pessoas vão falar, vão mentir, vão usar às vezes até mesmo a palavra, mensagens de interpretação dúbia, mas o nosso coração precisa estar no Senhor, e o silêncio muitas vezes vai falar muito mais alto e muito mais forte do que esse desejo que muitas vezes nasce dentro de nós, de querer nos justificar. E que Cristo seja visto através das nossas respostas, que o Espírito Santo seja visto através das nossas respostas, amém? E que a luz do rosto do Senhor resplandeça sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Em nome de Jesus, e que Deus fale também o teu coração.